Vamos continuar então, gente? Então agora nós vamos ver uma nova situação, a situação 5. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Então está lá a máquina de dobrar números. Então o que isso significa? Que se entrar o número 1, vai sair o número 2. Se entrar o número 2, vai sair o número 4. Se entrar o número menos 3, vai entrar nessa máquina e vai transformá-lo no dobro. Vai ficar menos 6. Se entrar o número 4,3, passou pela máquina e vai virar 8,6. Agora que vem o genérico. Se entrar o número x, vai sair 2x. Então, com isso, a gente consegue montar uma fórmula matemática. Representando o número de saída n e o número de entrada x, temos que vai sair n, que é igual 2 vezes o número x que entrar. Então, essa é a fórmula para este exercício, tá? Então, é basicamente isso, uma função. É você descobrir a fórmula para um exercício. Lembre-se que numa fórmula tem que ter duas letras. Neste nosso problema, o n representa o número que vai sair. Nesse caso, é uma máquina de dobrar, então é 2 vezes, e o x é o número que vai entrar, tá bom? Então, para saber o número n, então o número n ele depende do número x que entrou na máquina, tá bom? Agora, a noção de função por meio de conjuntos. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B, outros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Então, veja, eu quero associar cada elemento de A ao triplo em B. Então, o triplo de menos 2 é o menos 6. Então, menos 2 vai ligar lá no menos 6. O triplo de menos 1 é menos 3. Triplo é multiplicar por 3, né? O triplo de 0 é 0. O triplo do 1 é o 3. E o triplo do 2 é o 6. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B, expressa pela fórmula y, que é igual a 3 vezes o valor do x. Então, aqui, observe que, então, isso aqui é um exemplo de função. Então, isso aqui é notação muito importante. Ó. Todos os elementos do A têm que ter correspondente em B. E cada um do elemento A sai somente um único correspondente lá para o B. Não pode sair uma flechinha do menos 1 e ligar em dois números, por exemplo. Não pode. E também não pode ficar ninguém sem sair a flechinha. Quando isso acontece, nós temos uma função de A em B. E a fórmula para este exercício aqui, no caso, seria y, que é igual a 3 vezes o x. Quer dizer que se você pegar cada elemento aqui, ó, x, e multiplicar por 3, o seu resultado está aqui no B, que nesse caso ele chamou de y. Tá? Mais um exemplo. Dados o conjunto A, 0 e 4, e o conjunto B é 2, 3, 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, veja, cada elemento do A é menor que o elemento em B. Então, o 0 ele é menor. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Ah, sim. Então, menor que 0, aliás, cada elemento de A é menor do que um elemento em B. Ah, seria o equivalente a dizer que B é maior do que o elemento em A. É mais fácil dizer isso, né? Então, maior que o 0 seria o 2, o 3 e o 5. Tá? Cada elemento de A é menor do que um elemento em B. Ou equivalente a dizer que o B é o elemento maior do que em A. Então, o 4, quem é maior que ele está lá no B, é o 5. Então, no caso, o 4 é menor que 5. Neste caso, não temos uma função, pois
ao elemento 0 de A não correspondem 3 elementos de B, não apenas um único elemento de B. Então veja que o 0 está ligado a 3 elementos. Não pode. Para ser função, cada elemento do A tem que ser correspondente a apenas um único elemento no B. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo de não função. Dados A, -4, -2, 0, 2, 4 e o B, 0, 2, 4, 6, 8. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Bom, então de igual valor nós temos. Lá no -4 nós não temos ninguém de igual valor no B, então não sai flechinha dele. Do -2 também não tem ninguém igual. O 0 é igual ao 0, o 2 é igual ao 2 e o 4 é igual a 4. Observe que há elementos em A que não correspondem em B. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Então, é um outro exemplo que não são... É um outro exemplo de não função. Não é função, é só uma relação entre alguns números. Tá? Então, por que não é função? Porque ficou os elementos -4 e -2 sem sair uma única flechinha. Tá? Então, não é função. Se fôssemos criar uma fórmula para este exercício, a fórmula seria x igual a y, ou y igual a x, né? Porque é igual. Então, aqui nós temos a definição e notação. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B. Então, usamos a seguinte notação. Então, vai sair uma flechinha do elemento x que está no A, vai corresponder a alguém, uma única flechinha, vai responder a alguém que está lá no B. Como que vai corresponder? Através de uma função. Vai ter uma fórmula em cima disso aí, tá? E ele vai ser ligado a essa função, esse f de x, é chamado de y. Então, quer dizer, vai sair uma flechinha do elemento x, vai chegar lá no conjunto B, que é chamado de y, ou função de x. É porque você fez a conta, no lugar desse x, você substituiu por um número, fez a conta e chegou a resposta lá no y. E essa conta, essa fórmula que você usou para transformar esse número na resposta lá, é uma associação que liga do A em B. Então, é o f de A em B, uma função de A em B. Notação isso aqui, ó. F significa função de A em B. Então, para ser função, vai sair uma única flechinha do elemento que está no A e vai ligar no elemento que está em B. Então, a cada x de A corresponde um único y de B, levado pela função f, pela fórmula f. Tá bom?